É a Hannah. Hannah Baker. Pegue um lanche, se acomode. Porque agora eu vou te contar a história da minha vida. Mais especificamente, por que minha vida chegou ao fim. E se você estiver escutando esta fita, saiba que você foi um dos motivos. Será que alguém pode ser considerado culpado por um suicídio? Essa é uma das inúmeras discussões que podem ser levantadas a partir da leitura de Os 13 Porquês, escrito por Jay Asher e publicado aqui no Brasil pela editora Attica, e que foi recentemente adaptada pela série 13 Reasons Why, do Netflix. Na trama, acompanhamos a história de Clay, um adolescente que recebe um misterioso pacote contendo 7 fitas cassete. Ao ouvir a primeira fita, ele descobre que se trata de uma gravação feita por Hannah Baker, uma colega dele de escola por quem ele era apaixonado e que cometeu o suicídio há apenas 2 semanas. Em cada fita, ela apresenta 13 motivos. 13 pessoas que, segundo ela, a afetaram negativamente e fizeram com que ela tomasse a decisão de tirar a própria vida. A caixa com as fitas somente é enviada às pessoas que são citadas por Hannah nessas gravações. Por isso, Clay tem apenas uma única certeza. De alguma forma, ele contribuiu para que Hannah cometesse suicídio. Inicia aí uma dolorosa jornada noite adentro, com Clay escutando cada uma das fitas, tentando descobrir em qual delas ele aparece e de que forma ele contribuiu para esse terrível acontecimento. Bom, gente, antes de eu começar a falar sobre esse livro, eu quero compartilhar com vocês algumas estatísticas que eu levantei através de pesquisas pela internet. Segundo dados de 2015 da OMS, Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens na faixa dos 15 aos 29 anos em todo o mundo. O Brasil ocupa a 12ª posição na lista dos países latino-americanos com mais mortes nesse segmento. E ainda assim, com números tão alarmantes, o suicídio ainda é um tabu. Os 13 Porquês é o primeiro livro escrito por Jay Asher. Foi originalmente publicado em 2007 nos Estados Unidos e aqui no Brasil em 2009. Ele vem conquistando uma legião de fãs por apresentar uma narrativa que foge ao habitual dos livros de YA. De cara, já ficamos sabendo que não existe motivos para se ter esperança. Hannah Baker, a garota que gravou as fitas, está realmente morta. E o que motiva o leitor a seguir capítulo após capítulo é justamente desvendar quais foram os motivos que levaram ela a tomar uma decisão tão drástica. A trama é alternada por 2 narrativas em primeira pessoa. De um lado temos Hannah, a jovem que se expressa através das fitas e que no livro é representada pelo texto em itálico. Do outro temos Clay, o jovem que está ouvindo essas fitas e que tem suas reflexões representadas no livro através do texto em fonte normal. A transição entre os textos é marcada pelo uso de ícones que representam algumas funções de um Walkman, como as teclas play, pause e stop. A cada capítulo somos introduzidos a um dos motivos de Hannah, que tratam de temas tão polêmicos quanto o próprio suicídio. Falam sobre assédio sexual, bullying, estupro, invasão de privacidade, dentre muitos outros temas. E uma coisa que eu notei lendo algumas resenhas é que algumas pessoas consideraram os motivos de Hannah banais, idiotas, mimimi de quem está querendo aparecer. E eu recomendo uma certa cautela nesse tipo de opinião. Se a gente for analisar alguns desses motivos de forma individual, realmente eles podem parecer banais demais. Mas o que se deve levar em consideração aqui é que cada motivo de Hannah é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. Individualmente pode não significar muita coisa, mas reunidos é o que é chamado de efeito bola de neve. Por isso eu acho que os motivos de Hannah devem ser analisados sem nenhum tipo de pré-julgamento. A personagem não é uma vilã, mas ela também não é uma mocinha. O ato que ela praticou não é um ato de covardia, mas também não é um ato de coragem. Afinal, o que leva uma pessoa a cometer suicídio é uma dor psíquica insuportável, um sofrimento pelo qual ela deseja pôr um fim. E esse tipo de dor é uma percepção pessoal, cada um sabe seus próprios limites. E uma curiosidade para os leitores é que as gravações de Hannah estão disponíveis na internet para serem ouvidas. O autor do livro, Jay Asher, criou um canal chamado Hannah's Friends 13, onde ele disponibilizou em 16 vídeos
trechos das gravações dessas fitas cassete de Hannah. Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição do vídeo para vocês poderem dar uma conferida. O livro Os 13 Porquês foi integralmente adaptado pela primeira temporada da série 13 Reasons Why, que funciona como uma espécie de extensão daquilo que encontramos aqui no livro, porque ele aumenta o alcance da história, dando voz a outros personagens além da Hannah e do Clay. A principal diferença entre o livro e a série é justamente a narrativa. Enquanto aqui no livro a gente tem toda a história sob o ponto de vista da Hannah e do Clay, que pouco interage com outros personagens, a série encontrou uma outra forma de transpor a situação toda para as telas, o que já leva à segunda diferença entre os dois. Aqui no livro, o Clay escuta as 7 fitas em apenas uma única noite, enquanto na série isso foi diluído ao longo de vários dias, para produzir 13 episódios, o que levou muitas pessoas a criticarem a lentidão da narrativa da série de TV. Mas eu pessoalmente achei que foi uma boa escolha, considerando que eles conseguiram criar um espaço para estabelecer uma história para os outros personagens que aqui no livro são apenas citados nas fitas da Hannah. Isso fez com que a gente pudesse ver como essas fitas também afetaram as outras pessoas ao redor da Hannah logo após a morte dela. E eu não digo só os porquês que são citados aqui na fita, mas também os pais da Hannah, que quase não tem espaço aqui nessa narrativa. Claro que também tiveram algumas outras diferenças que eu também considerei pouco significativas, porque não alteraram efetivamente o resultado final do episódio em comparação aos capítulos do livro, como por exemplo a troca da sexualidade dos personagens Courtney e Tony, que no livro são heterossexuais, mas que na série são homossexuais, ou ainda a alteração da fita em que aparece o Clay. A ordem no livro é a 5ª fita lado A, enquanto na série optou por colocar a fita 6 lado A, talvez para segurar um pouco o suspense em torno de qual seria a motivação que a Hannah iria atribuir ao Clay em toda essa história. Uma outra alteração que me chamou muita atenção, não pelo resultado em si, porque efetivamente, se você comparar o livro e a série de TV, o resultado sempre vai ser o mesmo, foi a questão da morte da Hannah. No livro, a Hannah se suicida por overdose de medicamentos, enquanto na série, eles optaram por uma versão mais violenta, mais chocante, numa cena em que a Hannah corta os pulsos dentro de uma banheira. Essa cena se tornou muito controversa e foi muito criticada, principalmente por psicólogos e psiquiatras, exatamente pela cena ter tantos requintes de detalhes. Obviamente, essa cena foi escolhida a ser feita dessa forma com o objetivo realmente de chocar e de chamar a atenção do espectador. E além das alterações que são naturais, considerando que o livro é uma plataforma e o cinema, a televisão, outra completamente diferente, no caso de Os 13 Porquês, houve também a necessidade de se criar mais história, houve a necessidade de fazerem acréscimos à história original, porque a narrativa do livro se limita a apenas a Hannah e ao Clay. Não existe espaço para os outros personagens. Como a série criou esse espaço, expandiu o universo criado nesse livro aqui, também foi necessário criar histórias para os personagens que também estão envolvidos nessas gravações da Hannah, os personagens que são citados pela Hannah nas fitas. E foram aí que começaram os principais problemas e as principais controvérsias envolvendo a série de TV. Alguns dias depois do lançamento, a série 13 Reasons Why passou a ser acusada por algumas pessoas de romancear o suicídio. Um dos acréscimos que eu considerei mais mal pensados e talvez responsável por essa nova interpretação que se deu à história, talvez tenha sido o fato de eles terem colocado o Clay na posição de vingador de Hannah na versão da série de TV. Conforme o Clay vai ouvindo as fitas, ele vai crescendo um ódio pelos colegas de escola e tenta de alguma forma revidar o que eles fizeram contra a Hannah. No momento em que o Clay assume a postura de vingador, automaticamente ele coloca a Hannah na posição de vítima, na posição de mocinha da história, no universo em que os colegas dela de escola seriam os vilões, o que eu considero muito perigoso, até irresponsável por parte dos produtores, porque o suicídio é uma morte auto-infligida. No momento em que você aponta culpados, você não está mais falando em suicídio, e sim em homicídio. E em nenhum momento, nem na narrativa do livro e nem na série,
série, pelo menos não de forma explícita, é mostrado que alguém induziu Hannah a cometer suicídio, mas a forma como a narrativa foi construída para a série de TV faz com que as pessoas subentendam que os colegas de Hannah foram culpados pela morte dela. Na verdade, eles foram culpados por minar a autoestima dela. Também passou-se a questionar se a série 13 Reasons Why poderia servir de gatilho, se poderia induzir espectadores a cometer suicídio. Eu penso o seguinte, a série trata de um assunto muito delicado e ela é muito mais explícita, muito mais densa do que a história do livro. Por isso, podem levar ao espectador que não esteja psicologicamente são a absorver certas mensagens da série de uma forma distorcida, de uma forma muito negativa. Então, é o tipo de série que eu considero que uma pessoa que não está passando por um bom momento não deve assistir, ou se pretende assistir, que seja com acompanhamento, com a supervisão de alguém com que possa conversar a respeito dos temas que são levantados nessa série. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero trazer uma informação que eu considero de extrema importância e que deveria ter sido amplamente veiculado em todos os episódios da série 13 Reasons Why. Aqui no Brasil, nós temos o CVV, Centro de Valorização da Vida, que realiza o apoio emocional e de prevenção ao suicídio. Ele atende de forma voluntária e gratuita toda e qualquer pessoa que precise e queira conversar, sob total sigilo, 24 horas por dia, através de telefone, chat, e-mail e Skype. O telefone do CVV é o número 141. Para outras informações e demais contatos, acessem o site www.cvv.org.br. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de dar aquele joinha e compartilhar para ajudar a divulgar. E se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.